Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda em mais esse Provérbios. Tenho certeza que Deus ele vai trabalhar, tratar, ajudar e abençoar as nossas vidas de uma forma muito especial. Você crê nisso? A palavra do Senhor nos ensina que a sabedoria é algo imprescindível. O que significa ser imprescindível? Ser algo então extremamente necessário ou impossível de viver sem ela. Até quando nós vamos observar, você vê pessoas que vivem sem sabedoria. Mas aí a sua história, o seu caminho, a sua realidade é um verdadeiro caos. A sabedoria, ela liberta. A sabedoria faz construir bons relacionamentos. A sabedoria faz-nos então avançar diante das dificuldades. A sabedoria nos faz então alcançarmos os milagres que Deus ele tem para cada um de nós. Então, esse Provérbios, eu tenho certeza, Provérbios capítulo 8, Salomão então aqui vai nos dar uma direção, algumas delas, onde com certeza seremos como flechas para atingir o alvo, que é a palavra, o princípio, a direção e o caminho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos então para esse estudo. Eu quero pedir para você que está aqui comigo aqui e ainda não deixou o seu like, talvez você está aí e ainda não deixou o seu like, talvez você ainda nem se inscreveu aqui no meu canal, aproveite para fazer isso. Assim você vai estar abençoando a obra e além de abençoar a obra, você também vai ser muito abençoado recebendo todas as notificações aqui de quando nós entrarmos em um vídeo ao vivo ou colocarmos um vídeo novo aqui no nosso canal, tá bem? Vamos lá então, Provérbios capítulo 8. Deixa eu te ensinar aqui um pouquinho o que a palavra do Senhor ele nos revela para o nosso coração. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, preste muita atenção, no cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas, nas veredas, se posta. A sabedoria ela precisa estar em todos os lugares. Você não pode ter sabedoria em um ambiente e em outro não. Você não pode então querer avançar em um ambiente e em outro não. Você precisa decidir verdadeiramente, viu? Verdadeiramente ter a sabedoria, lutar pela sabedoria, manter a sabedoria, para que assim o processo e o propósito da tua vida seja estabelecido então em você e através de você. Do lado das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, ela está gritando: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Estendei, ó simples, a prudência, e vós, insensatos, entendeis de coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Quando você tem sabedoria, as coisas se abrem na sua direção. O caminho de Deus, então, ele torna-se excelente para a tua vida. Eu bato nessa tecla sempre e eu quero que você compreenda isso. Clame por sabedoria. Busque por sabedoria, viu? Busque por sabedoria. Se empenhe sobre a sabedoria. Não permita em hipótese alguma o inimigo parar você. Se posicione na sabedoria. Se posicione então no propósito. Se posicione então no caminho que Deus ele tem para cada um de nós, ok? Porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertida. Todas essas são retas para aqueles que as entendem bem e justas para aqueles que acham o conhecimento. Uma pessoa sábia, as suas palavras são certas. Suas palavras são justas, suas palavras são direcionadas, suas palavras são então alinhadas ao propósito e ao caminho que o Senhor
estabeleceu para cada um. E ele continua dizendo: aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, pois melhor é a sabedoria do que os rubis, e tudo o que mais se deseja não se pode comprar com ela. Você veja, você pode, se você tiver sabedoria, meu irmão e minha irmã, você tem tudo. E a sabedoria é algo que você não compra com dinheiro, não dá para você chegar em um lugar e falar assim: me dá sabedoria. Eu estava falando com uma pessoa ontem e dizendo assim para ela: imagine se nós tivéssemos hoje com 25, 30 anos de idade, com a cabeça que nós temos, com a sabedoria que nós temos hoje. Ele tem um pouco mais de 50, disse assim: olha, como nós estaríamos então, teríamos uma grande escala pela frente para realizar, né? E aí eu falei assim para ele: mas infelizmente não dá, porque a sabedoria é algo que nós vamos adquirindo. À medida da qual nós nos posicionamos, nós vamos adquirindo então a sabedoria. É um pouquinho após outro pouquinho, um pouquinho após então outro pouquinho. E assim, um passo de cada vez, nós vamos adquirindo a sabedoria, nós vamos então crescendo em fé, crescendo então na direção, crescendo então no objetivo da qual Deus preparou para cada um de nós. Essa é a palavra do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Então você e eu precisamos ter a sabedoria, buscar a sabedoria, porque dinheiro nenhum pode comprar ela, e não tem como você comprar ela dessa forma, você precisa ir buscando. Quando eu oriento vocês de todos os meses você ler o Provérbios, você vai gastar 10 minutos. Se gastar 10 minutos para você poder então ler, para você poder então buscar e aprender um pouco mais de Provérbios, é o máximo isso. É importante com que você então viva dessa forma, e assim você vai ver como que você vai romper diante de todos os caminhos, em nome de Jesus. Eu a sabedoria, olha lá ela dizendo, eu a sabedoria habito com a prudência, e acho o conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal, e a soberba e a arrogância, o mau caminho da boca perversa, eu odeio. Então, a sabedoria habita com a prudência. Uma pessoa sábia é prudente. Uma pessoa prudente é sábia. Pegou aqui a ideia? Pegou a ideia? A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a força. Por mim, reinam os reis. Os príncipes decretam justiça. Por mim governam príncipes e nobres. Sim, todos os juízes da terra. Eu amo aos que me amam e os que cedo me buscarem, me acharão. Quanto mais cedo você buscar ao Senhor, quanto mais rápido você se colocar diante do Senhor, mais você vai conseguir então encontrar, mais a sabedoria vai então estar fazendo parte da tua vida, mais então você vai romper em meio às dificuldades e aos problemas. É importante com que você se posicione diante do Senhor, se posicione no propósito do Senhor e no caminho da qual Deus ele planejou e tem para a tua vida e para as nossas vidas. Riqueza e honra estão comigo. Essa palavra é muito poderosa, né? Riqueza e honra estão comigo, assim como os bens duráveis e a justiça. Quando você tem sabedoria, você adquire riqueza, você adquire honra, você vive uma vida então diferenciada. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e os meus ganhos mais do que a prata escolhida. Quando você então se posiciona diante do Senhor em sabedoria, você tem mais do que então todo o dinheiro desse mundo, porque você tem algo que ninguém pode te tomar. Pessoas podem te roubar, pessoas podem então tomar algo de você, mas de uma coisa certa, a sabedoria, ninguém vai tomar de você, viu? Ninguém vai tomar de você. Faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para que faça
herdar bens permanentemente aos que me amam, e eu acha aos seus tesouros. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo então da terra. Quando nós olhamos para esse fato, quando nós olhamos então para esse caminho, nós percebemos a seguinte situação. Sabe, meu irmão e minha irmã, Deus em sua infinita misericórdia e graça, Ele nos proporciona a sabedoria. A sabedoria desde antes, é desde tudo. Eu não sei se você tem essa revelação para a tua vida, mas eu quero então passar esse conhecimento para você. A sabedoria é o próprio Espírito de Deus dentro de você. Não é o Espírito Santo que você recebe quando você busca então dons de línguas, etc. Não, essa é outra coisa. Esse aqui então é o Espírito Santo, tá? Mas quando a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego da vida, ali então é o próprio Espírito dele que entrou dentro de cada um de nós, trazendo então a sabedoria. Uns descobrem ela, trabalham ela, se estabelecem então nela, e outros, infelizmente, deixam então de lado e não faz, ok? Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes que os outeiros, eu fui gerada. Ainda eles não tinham feito a terra, nem os campos, nem os princípios do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando tocava o horizonte, aí estava eu. Quando tocava a face do abismo, aí estava eu. Quando firmava nas nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando então fixava ao mar o seu termo, olha lá, ela é desde o início de tudo, para que as águas não te transpassassem. O seu mando quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o seu tempo, regozijando no mundo e habitáveis, e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. A sabedoria desde sempre, a sabedoria desde o princípio, desde o início de cada uma das situações. E quando eu e você, então, nos posicionamos nela, nós, então, olhamos para essa situação e nos posicionamos, tudo muda na nossa realidade. Então você, isso mesmo, você que está me acompanhando agora, busque a sabedoria. Ore para que Deus, então, revele ela para você. Você vai conseguir olhar as pessoas com outros olhos. Você vai conseguir fazer as coisas de outra maneira. Você vai conseguir se posicionar então em outro formato, porque no caminho e no propósito que Deus tem e quer te dar, você vai então viver e você vai então andar. Este é o propósito, esta é a direção, este é o objetivo da qual o Senhor ele tem para você. Ouve a instrução e sede sábios, não a rejeiteis. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me acha a vida, e o que me alcança o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. A pessoa que então odeia a sabedoria, a pessoa que então odeia o conhecimento de Deus, ela então ama a morte, ela quer então com certeza a destruição para com a sua vida. O que você prefere? Sabedoria ou morte? Coloque aí nos comentários aí. Eu prefiro a sabedoria. Quando eu tenho a sabedoria, os meus pés então estarão seguros.
os meus pés estarão alinhados, os meus pés estarão então direcionados ao propósito e ao caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Sabe, meu amigo e minha amiga, Deus tem muitas coisas para fazer através do homem, mas eu e você precisamos nos posicionarmos na direção, nos posicionarmos com o objetivo e nos posicionarmos então diante da palavra, do princípio e da realidade da qual Deus ele tem para cada um de nós. Vamos avançar, vamos prosseguir. No Senhor nós teremos então a vitória. Eu quero orar com você nesse momento para que Deus te traga sabedoria e quero que nos comentários você coloque assim: Deus, me dê sabedoria. A você que está aqui que ainda não se inscreveu, se inscreva. Você que ainda não ativou o sininho aí para receber todas as notificações, façam isso. Você que ainda não deixou o seu like, aproveite aí para deixar o seu like nesse momento, para que nós possamos então avançar e romper em meio a cada momento, a cada dificuldade, a cada situação sobre as nossas vidas, tá? E vamos rompimento. Eu declaro a unção do rompimento sobre a sua vida. Pai, eu quero, Senhor, orar pela vida de cada um dos seus filhos e filhas, Senhor, que nesse momento estão posicionados diante de Ti, neste propósito, nessa direção, neste caminho, da qual só o Senhor tem para fazer e estabelecer sobre nós e através de nós. Que a Tua palavra, Senhor, que o seu propósito, que o seu caminho, Senhor, se estabeleça e esteja, Senhor, sobre cada uma das pessoas que aqui estão, Senhor, nos acompanhando. Abra o entendimento, traga, Senhor, a revelação e mostra, Senhor Deus, o caminho da sabedoria. É o que eu te peço, eu te louvo e te agradeço, Pai. Amém e amém. Declare aí nos comentários: hoje é o dia do meu milagre. Amém? Queridos, você que, antes de você sair, eu quero te pedir que você compartilhe essa live. Hoje nós estamos no Provérbios 8. Compartilhe com 8 pessoas pelo menos. Assim você vai estar me ajudando, abençoando então esse trabalho e fazendo então com que as coisas venham romper no nome de Jesus. E você que deseja estar então entregando a sua oferta, o seu dízimo, a sua contribuição, suas primícias, aproveite agora e faça isso em nome do Senhor Jesus. Há um Deus que quer então prosperar você, mas a sabedoria do homem faz então com que isso aconteça, devolvendo ao Senhor aquilo que pertence a Ele através do dízimo. Dízimo é devolução, devolver aquilo que pertence ao Senhor. Oferta é generosidade do seu coração. Você abre o seu coração e planta então diante do Pai, diante do Senhor, diante então da palavra do Senhor. Quando você então primicia colocando Deus em primeiro lugar, você está honrando a palavra, a presença e a direção da qual Deus ele tem para a tua vida e para a tua história. Tá certo? Queridos, às 18 horas eu volto com a nossa live profética. Tenho certeza que Deus ele vai nos abençoar muito no nome de Jesus e com certeza assim nós vamos avançar e romper. Todas as manhãs, 6 da manhã, depois meio-dia e 18 horas. Essa é a nossa jornada da fé, onde eu quero te levar você mais perto de Deus para que você possa então alcançar aquilo que o Senhor ele tem preparado para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Vou deixar agora aqui para você uma sugestão de um vídeo que eu considero ser muito importante para que você possa estar aprendendo, estar então praticando esses princípios e esse caminho. Ok? Vamos avançar? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Shalom, shalom.